Salmo 126 diz assim: quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. As outras nações disseram: o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria! Restaura, Senhor, a nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. Os que com lágrimas semeiam, colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Vamos orar. Pai eterno, obrigado por esse tempo, por esse início de ano, por essa igreja tão especial, pela vida do pastor Ronaldo, com a sua família, pelo legado que essa igreja tem deixado ao Brasil, e pedimos agora que diante da tua palavra, o teu Espírito mais uma vez fale conosco, de maneira tal que saiamos daqui impulsionados a crer de que este ano reserva para nós surpresas maravilhosas, abençoadas da tua parte sobre a vida do teu povo. Leva cativo agora o nosso pensamento à obediência de Cristo Jesus. Não nos permita distrair com nada que esteja alheio a este momento, mas ajuda-nos a entender de que esse é um momento importante, de juntos ouvirmos a tua palavra, sermos instruídos por ela. Oramos assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assente-se aí, você que está presente, você em casa, por favor, fique bem à vontade. A Bíblia ela é dividida em seções. Aliás, uma das coisas que facilita a leitura da palavra de Deus são essas divisões. Quando você começa a estudar a Bíblia, você descobre então de que de uma maneira intencional, a Bíblia, que é um aglomerado de livros, é por isso que vem a palavra Bíblia, vem da biblioteca, é uma quantidade de livros que formam um grande livro que é a Bíblia. Ela é dividida em seções, e quando você estuda a palavra de Deus, mais do que apenas os textos, mas a sua origem, você também vai descobrir de que eles foram divididos para facilitar o entendimento do leitor. Você pega os livros, eles são divididos por livros históricos, livros poéticos, livros proféticos. Desses profetas, tem os profetas maiores, os profetas menores. Tem a grande divisão, que é a do Antigo Testamento, o Novo Testamento. Dentro de cada capítulo, normalmente, para facilitar também o entendimento do leitor, você vai ver de que há uma subdivisão nos capítulos. Você vai ler um capítulo e normalmente aparece um subtítulo. Já notaram isso ou não? Nascimento de Jesus. Bem, isso não está na Bíblia no original. Isso, na realidade, foi uma forma dos editores encontrarem para facilitar a leitura e o entendimento das Escrituras. Quando você vai para o livro de Salmos, você encontra isso de uma forma ainda mais fácil de se perceber. A partir do Salmo de número 120 para frente, há uma divisão dentro dessa facilidade de entendimento das Escrituras, que é chamado de cânticos de romagem. Esse é o título que se dá a esse grupo de salmos que começa no Salmo 120 e vai até o último capítulo dos Salmos, que é o Salmo 150. Então você tem ali aquilo que se chama cânticos de romagem. Boa parte deles, o autor é desconhecido. Tem muita gente que acha, por não conhecer mais profundamente, de que o livro de Salmos, todo ele foi escrito por Davi. Quem escreveu os Salmos? Davi. Não, não foi. Davi escreveu alguns salmos. Outros salmos foram escritos por vários outros autores que têm o seu nome identificado, mas também
há alguns outros salmos que nós não sabemos quem é o autor. O Salmo de número 126 é um desses salmos. É um salmo que nós não conhecemos a sua autoria, não sabemos quem o escreveu, mas sabemos que ele se encaixa dentro dessa subdivisão do livro dos Salmos, dentro da categoria de cânticos de romagem. Então isso nos ajuda a entender, e eu preciso fazer esse pano de fundo para você entender aonde eu quero te levar nessa manhã. Bem, se ele era dividido como cânticos de romagem, isso quer dizer de que ele era um salmo para ser cantado. Então, o pessoal não lia esse salmo, ele cantava esse salmo. Eu não sei o ritmo. Se fosse nos dias de hoje, talvez seja um pancadão. Vai saber qual. Se fosse de acordo com uma região do nosso país, por exemplo, se fosse no Nordeste, ia ser um forró. Salmo 126, no forró. Quando o Senhor restaurou as alças de Sião. E o pessoal ia, porque o pessoal cantava. Por causa da tradição judaica, e o judeu é um povo extremamente festivo. Se tem um povo que gosta de festa, é judeu. Tem festa para tudo. É uma festa, a festa do judeu. Eu já estive em Israel algumas vezes e já vi e testemunhei aquilo que eles chamam de bar mitzvah, que é quando o menino atinge a sua maioridade, a maturidade, e eles fazem uma festa, e eles tomam as ruas da cidade. E eles contratam gente para tocar chofar, tocar tamborim, é gente dançando, porque o judeu gosta de festa. Esse salmo, o salmo de número 126, é um salmo cantado, e cantado com um motivo muito especial. É um salmo cantado porque falava de um período de grande luta que havia passado e havia se transformado num período de grande bênção. Eu não sei você, mas normalmente, quando você sai de um período longo de dificuldade e escravidão e começa a viver um tempo novo de bênção, a gente começa a cantar e ficar feliz. Boas notícias alegram o nosso coração. Qualquer boa notícia faz bem para a nossa alma. Um texto em Provérbios diz de que a notícia vinda de uma terra distante é como água sendo derramada sobre uma terra seca. É bom você ter passado por um tempo de dificuldade e agora estar vivendo um tempo de bênção e de favor de Deus para a sua vida. Esse salmo é exatamente sobre isso. É um salmo que fala de um período dos mais difíceis para a vida do povo de Deus. Eles haviam passado 70 anos num cativeiro babilônico. Estar preso a qualquer coisa é algo extremamente difícil. Tudo aquilo que rouba de nós a liberdade, e liberdade não só de você ir e vir, mas a liberdade de se expressar, a liberdade de se alegrar, a liberdade de festejar, tudo isso que vem e rouba de nós, essas questões fazem com que a nossa alma adoeça. E é isso que acontece com o povo. O povo começa a adoecer, o povo começa a entristecer, porque 70 anos de privação roubam do coração do mais entusiasta de todas as pessoas, qualquer que seja a esperança de alegria. Você pode viver alguns dias difíceis e permanecer ainda com alguma esperança. Você pode passar alguns meses passando por momentos difíceis e ainda esperar algo de bom acontecer. O difícil é quando você passa tempo demais num cativeiro, na privação, porque isso tende a roubar de você qualquer expectativa de que dias melhores virão.
Esse salmo, ele se identifica muito com a nossa realidade hoje. Vivemos dias difíceis. Não há como você constatar, até mesmo olhando para a sua própria realidade, de que nesse quase um ano, foi em março de 2020, que foi estabelecido a primeira quarentena por conta da chegada da Covid-19 no Brasil. Quase um ano em que você vê passar diante dos seus olhos um tsunami. Vem como uma avalanche, destruindo, roubando, tirando do seu futuro, dos seus olhos, qualquer perspectiva de planos que você tinha a respeito da sua vida. O desemprego começa a subir, a enfermidade começa a levar embora pessoas que você achava que tinham sábio de ferro. Chega no final de um ano, como esse que nós acabamos de viver, e você que estava acostumado a festejar com os seus, ao redor de uma mesa, um tempo de celebração no Natal, um tempo festivo na igreja, na passagem de ano, de repente você se vê vivendo a realidade de um cativeiro imposto. Nos colocaram numa situação onde a perspectiva de dias melhores começa cada dia mais a ficar em xeque. Espera-se uma vacina, espera-se algum tipo de tratamento que amenize, que melhore. Hoje eu li uma matéria logo de manhã de que o diretor do Butantan dizendo que mesmo com a vacina começando a ser distribuída, acredita-se que apenas a partir de maio ou junho é que as coisas tendem a começar a melhorar. E a gente começa a olhar para a vida e começa a dizer, e agora? Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente pode olhar para frente acreditando de que Deus tem algo bom para nós? Como é que a gente pode entrar nesse novo ano, dentro desse tema tão bem proposto para esses dias, dizendo tudo se fez novo? Bem, como é que pode ter algo novo acontecendo, sendo que eu não vejo nada de novo ainda acontecer? É sobre isso que esse cântico de romagem fala. Sobre o poder de um Deus que tem a capacidade de nos surpreender com muito mais daquilo que nós conseguimos imaginar. Essa é a riqueza e a grandeza de um Deus o qual nós buscamos nessa manhã. Um Deus que é especialista em reverter quadros e mudar situações. Um Deus que pode pegar uma história de desolação e de um exílio de 70 anos e transformá-lo não mais num cântico de murmuração, mas sim num cântico de celebração. A história desse salmo é a história que Deus quer escrever na vida de todos nós. Deus quer colocar nos nossos lábios um novo cântico. E o cântico que Deus quer colocar nos nossos lábios é um cântico que exalta o seu poder e a sua ação maravilhosa em transformar realidades e fazer tudo novo. Para você entender o porquê desse salmo, você tem que entender qual era o discurso desses que agora cantam esse salmo. Durante 70 anos de exílio babilônico, aquilo que tomava conta do coração das pessoas era o lamento e a murmuração. E eu sei que tem muita gente que nos últimos meses, a única coisa que sai dos seus lábios são palavras de desânimo, são palavras de tristeza. E não tem muito a ver apenas com a pandemia, porque a pandemia pode ter sido e é algo extremamente destruidor e voraz, não apenas para a vida, mas para as estruturas de uma família. Mas tem gente que sofre a vida muito antes da pandemia. Tem gente dizendo, a pandemia veio e olha o que ela fez com a minha vida. Não, a pandemia ela apenas intensificou um problema
que você já vivia há muito tempo. Tem gente que já vivia problema na família muito antes da pandemia. Tem gente que já vivia problema num relacionamento conjugal, problema com os filhos, problema espiritual, muito antes da pandemia. A pandemia veio apenas como uma nova avalanche de crises para mexer com as nossas estruturas. Mas aí o Salmo começa. E todas as vezes que você vai para a Bíblia e ler esse cântico, você vai descobrir algumas coisas que eu quero compartilhar com você nos minutos que temos nesta manhã. E é por isso que eu peço gentilmente que você mantenha a sua Bíblia aberta. Lembrando, parte daquilo que eu falo está nesse livro. Nem tudo eu vou conseguir falar nessa manhã. É por isso que é importante você depois pegar o livro, levar para casa. Eu tenho certeza, vai te abençoar demais. Eu leio da Nova Versão Transformadora, mas boa parte das versões, eu não sei qual é a versão que você tem aí hoje, acesso nessa manhã, começa da mesma maneira. O texto começa dizendo, quando o Senhor. Grifa isso na sua Bíblia. Quando o Senhor. Primeira coisa que a gente identifica nesse texto é uma verdade absoluta. Há um tempo em que Deus muda histórias. Vou repetir para você nunca mais esquecer. Sempre houve e sempre haverá um tempo em que Deus muda histórias. Se você vai para o Antigo Testamento, você vai encontrar histórias de pessoas que viviam momentos difíceis, de crise, de dor, de decepção, de doença, e de repente Deus entra em cena e muda a sorte. Você vai para o Novo Testamento e você tem inúmeros milagres que Jesus realizou. Você pega o próprio texto de Marcos capítulo 5 e só ali naquele capítulo você tem 3 histórias. Começa com a história daquele endemoniado em Gadara, depois você vai até a casa de Jairo, a qual a sua filha estava à beira da morte, logo depois vem a morrer, e no intervalo em que Jesus está indo à casa de Jairo, tem uma outra mulher, que é a mulher com fluxo de sangue, a qual sofria do seu problema já há 12 anos. Os 3 casos no mesmo capítulo nos ajudam a entender de que essa verdade apresentada aqui nesse texto continua sendo ainda hoje realizada por Deus na nossa vida. Um Deus de que quando entra em cena, muda realidades. É isso que eu e você precisamos entender neste ano de 2021. Há um Deus que quando Ele entra em cena, nada pode impedir o seu agir. Nada pode impedir o agir de Deus na história de qualquer pessoa. O cativeiro é de 70 anos, é verdade, mas olha como é que começa o texto. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Quando o Senhor trouxe de volta os exilados. Eu gosto desse tempo de Deus. Deus tem o seu tempo de agir. Deus tem a sua hora certa de agir. Às vezes nós ficamos presos, e isso é muito comum dentro da nossa cultura, ficamos presos a datas, a agendas, a anos. Ah, pastor, eu esperava que em 2020 isso viesse a acontecer. E agora você entra em 2021 cheio de expectativas. Isso é normal, isso é saudável. Você tem que entrar num novo ano esperando coisas boas dele. Mas o que eu quero que você entenda é de que o Deus ao qual servimos é um Deus que ele é atemporal. Ele não está limitado a uma agenda, ele não está limitado a um ano, ele não está limitado a um prazo. O que Deus está nos ensinando nesse texto é que não importa quanto tempo você já tenha sofrido, quando Deus entra em cena, Ele muda a sua sorte. É simples assim. Esse é o mistério da graça. Esse é o poder de um encontro com Jesus Cristo. É por isso que pregamos o Evangelho. É por isso que fazemos convites e apelos. Eu sou pastor há 26 anos, pregador da palavra há 26 anos. Todas as vezes que eu prego, eu lanço a palavra e faço um apelo. Quem quer hoje de manhã, se for num dia à noite, se for num dia à tarde, você diz: quem gostaria aqui de entregar a sua vida a Cristo? Quem gostaria aqui de confessar os seus pecados? Quem gostaria aqui de experimentar a nova vida
vida que Deus hoje lhe oferece. E pessoas vêm ao altar. E quando as pessoas vêm ao altar, acontece exatamente aquilo que o texto bíblico nos diz que acontece. Quando o Senhor, Deus vem e muda realidades. Então a primeira coisa que você precisa entender nessa manhã, e a gente vai ficar assim o mais rápido possível dentro do tempo. Primeira coisa que você precisa entender: há um tempo de Deus para tudo. Anota isso em algum lugar. Há um tempo de Deus para tudo. Quando você vai ao texto de Eclesiastes capítulo 3, se tem uma coisa que o sábio pregador descobriu durante todas as suas buscas, porque o texto de Eclesiastes nada mais é do que uma busca incansável, incessante, de tentar compreender princípios e valores da vida, da vaidade, do trabalho, do relacionamento marital, do relacionamento com o dinheiro. Mas quando ele chega em Eclesiastes capítulo 3, ele diz assim: há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo de Deus para a nossa vida. Deus sempre vai agir na hora certa, da forma certa, do jeito certo. Quando o Senhor... O cântico de romagem era esse: tentamos e todos nós precisamos tentar. O fato de Deus agir não quer dizer de que eu e você devemos cruzar os braços e achar que devemos esperar o milagre acontecer sem nos esforçar. Não, não é isso. Mas o que eu quero que você entenda é que o texto afirma de uma forma categórica: quando o Senhor, é Deus quem faz. Quem vai mudar a sua sorte, quem vai fazer algo novo na sua vida é Deus. Quem vai transformar o seu casamento, quem vai mudar a realidade do relacionamento que você tem, que está difícil às vezes com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho. Tem um problema lá no trabalho, pastor. Quem vai fazer é Deus. É Deus quem efetua em nós, diz a sua palavra, tanto o querer como o realizar. Quando o Senhor... Por que é bom você confiar nessa palavra e caminhar seguro nela? Porque quando o tempo de Deus chega e Ele começa a agir, ninguém pode impedir. É simples assim. Não há quem possa se colocar contra você. Não há nada que os homens possam tentar fazer. Não há nada que eles tentem armar contra a sua vida. Nada pode impedir o agir de Deus no tempo perfeito dele na sua vida. Nada. Nada pode impedir. Quem pode impedir? A Bíblia diz: agindo eu, quem impedirá? Não tem quem possa impedir. Então, o cântico de romagem era esse: quando o Senhor, quando Deus entrou em cena, naquele tempo, naquele dia, nós não sabemos a data, mas aconteceu numa data específica. Nós poderíamos aqui, e dentro desse livro eu falo e conto histórias lindas, de pessoas que viviam durante muito tempo um cativeiro de privação, de dor, de decepção, perdeu o casamento, faliu, andou para longe de Deus. De repente, Deus entra em cena. O mistério da graça de Deus, aqueles encontros divinamente orquestrados, em que Deus coloca uma pessoa, em que Deus te traz para um culto como esse hoje de manhã, em que Deus te conecta em casa, através da transmissão pelo YouTube, pelo Facebook, te coloca nessa conexão. Há uma divina convergência, em que tudo contribui para que o Deus que pode haja na sua vida para transformar a sua história. O texto diz: quando o Senhor. Há inúmeras histórias na Bíblia em que nós vemos pessoas que esperaram por um milagre por muito tempo e o milagre não vinha. Aquele que é chamado de o pai da fé, Abraão.
Ele sai com uma palavra, uma promessa, sai da tua terra, da casa da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei, porque de você eu farei uma grande nação. O tempo vai passando, 25 anos se passam, a mulher dele, estéril, ele já velho, e a gente começa a pensar, de que por causa das circunstâncias ao meu redor, Deus perdeu o poder de agir. Você já fez essa equação na sua cabeça? Porque quase que inconscientemente nós fazemos esse cálculo espiritual aritmético. Já ouviram essa expressão? Eu vou fazer um cálculo aritmético espiritual. X ao quadrado mais Y. Eu sou péssimo de matemática. Eu estou inventando esse cálculo. Se não existir, começou agora. E aí você começa, X. Não, X é o problema. Muito bem. Mas ele não é X só, ele é X ao quadrado, ou seja, a coisa é ruim. Menos Y. Bem, Y é a possibilidade. Não tem. Então é problema ao quadrado menos possibilidade zero. Igual a infinito. Ou seja, não tem solução ao problema. Aí a gente começa a pegar essa equação e colocar sobre a nossa vida. Quem é que nunca fez isso? Não tem jeito. Se você realmente parar para pensar, olha para a minha vida. Não vai. Esse ano, eu conversei com uma pessoa ontem, por WhatsApp. Um empresário, ele tentando dar aquele famoso gás de início de ano. Vai que dá esse ano, dá. Eu disse, pastor, sei não, hein? Será? Só estou ouvindo, não, mas tem promessa, creia, Deus vai te surpreender. Pastor, mas não sei, viu isso? Aí começou a compartilhar comigo só notícia ruim. Enquanto ele compartilhava notícia ruim, eu mandava um versículo para ele. Notícia ruim, versículo. Notícia ruim, versículo. Notícia ruim, versículo. Aí ele diz assim, pastor, não estou entendendo nada. Eu falei, então eu vou te explicar. Nós não vivemos baseado naquilo que os homens tentam nos convencer. Nós vivemos baseado naquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Então você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Porque na nossa equação nunca vai fechar a conta. Como eu disse, e mais uma vez, de forma assim, bastante vulnerável, coloca você, eu nunca fui bom de matemática, e de nenhuma outra matéria também. Porque você fala assim, não, ele nunca foi bom de matemática, devia ser bom de física, história, nada, eu só passava com média para a glória de Jesus, e eu vi muitas vezes Deus agindo sobrenatural. Vi Deus trabalhando no coração dos professores, quebrantando o coração do diretor. Eu vi o anjo, vi milagre, e fui passando pela prova, e fui igual o Pedro saindo da prisão, os portões foram abrindo, eu sem saber como, fui passando de ano. Aí você começa a fazer conta, não, mas eu não tenho isso, não, mas se somar aquilo e aquilo outro, entendo o que o salmista está dizendo, eles estavam no cativeiro, escravos, exilados, não tinham terra, não tinham perspectiva, já havia uma geração toda passado, 70 anos, no meio de uma outra geração, ou seja, não havia sequer lembrança do que era a terra prometida. Mas o que eu quero que você entenda nessa manhã, à luz desse texto, é que há um Deus que mesmo contra todas as possibilidades e contra todas as coerências e contas e aritmia espiritual, é capaz de colocar um novo sorriso no seu rosto, de mudar a sua realidade, de deixar você assim, sem saber como reagir, porque o texto diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, foi como um sonho.
É exatamente isso que Deus quer que você entenda. É de que o que Ele tem poder de fazer na sua vida é algo tão elevado, tão grande, que parece um sonho. Esse é o poder da graça de Jesus. Esse é o poder daquilo que a palavra de Deus tem a capacidade de produzir em nós. Deus tem o poder de fazer tudo novo na sua vida. Um ponto tão elevado de você achar que está vivendo um sonho. Eu não sei se você já teve aquele sonho gostoso, que você acordou e tentou voltar a dormir para continuar o sonho. Alguém já teve sonho assim? Ou sou eu que sou doido? Você já teve? Bem na hora do sonho deu vontade no banheiro. Aí você vai no banheiro rápido, volta a sonhar, volta a sonhar. Porque o sonho era tão bom que você queria voltar para o sonho. Às vezes você sonhou com alguém, algum familiar seu, que você já perdeu, e a saudade fez você lembrar dessa pessoa. Eu só sonhei com fulano de tal. Volta e meia eu sonho com meu irmão faleceu já faz 8 para 9 anos, de vez em quando eu sonho com ele, e é um sonho gostoso, porque tem sonho, porque sonho não é limitado por barreiras. No sonho a gente tem carrão zero, é sonho, irmão. No sonho você está andando de iate no Golfo do México. No sonho você está em Dubai, pulando de paraquedas do alto daquele negócio. Sonho, porque nos sonhos não há limites. O que Deus quer te ajudar a entender é que esse povo cantava que quando Deus agiu na nossa vida, foi algo tão grande que parecia um sonho. O que Deus quer que você entenda nessa manhã, e eu creio que foi por isso que Deus me trouxe aqui, para você que está aqui presente e para você que está em casa nos acompanhando, é para você entender de que em 2021 há algo tão grande e novo da parte de Deus à sua espera, que vai fazer com que você pense que está vivendo um grande sonho. Você vai ter que se beliscar dizendo: me belisca que só pode ser um sonho. Você já fez essa brincadeira? Belisca, não pode ser verdade. Belisca. Tem gente que vai casar, belisca. Tem gente que diz: pastor, você que achou que tinha entrado na fila infindável da espera eterna, de repente Deus vai te colocar em primeiro lugar. Você vai ver portas se abrindo que você jamais imaginou que abririam. Você vai ver respostas de oração chegando, a qual você jamais imaginaria que iria viver. Você vai ver salvação na tua casa. Você vai dizer: é impossível, fulano de tal está indo na igreja comigo, a minha família está se convertendo. Olha, o meu pai e a minha mãe, que eu tenho orado há muitos anos, converteu-se. Vai batizar esse ano, porque o que Deus tem o poder de fazer é algo tão grande que leva-nos a achar que estamos sonhando. Um sonho. É um sonho. Que sonho! Uau! Como é que pode, depois de tanto tempo de sofrimento, depois de tanto tempo de privação, depois de tanto tempo de luta? É assim que Deus faz. O salmista diz, Salmo 1, versículo 1 ainda do Salmo: quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. E aí entra o verso de número 2, que é o que dá título ao livro que eu estou lançando. A nossa boca se encheu de riso. Você sabia de que há um Deus que tem o poder de transformar os nossos semblantes? Eu não estou dizendo de harmonização facial, não. Porque tem gente que adotou. Tem gente que agora está puxando para tudo quanto é lado. Puxa de cá, gente. Eu vou fazer uma harmonização facial. E harmoniza daqui, harmoniza de lá. Puxa para cá, levanta a bochecha. Enche o lábio, diminui o queixo.
puxa o nariz. E Deus abençoe. A cara é sua, faça com ela o que você bem quiser. Mas há uma alegria que nenhuma harmonização facial tem o poder de te dar. A Bíblia diz de que um coração alegre formoseia o seu rosto. A maior e mais poderosa harmonização facial é o Espírito de Deus que tem poder de fazer. Porque a alegria genuína não é aquela produzida por agulhas, mas é produzida pela graça redentora de Jesus. O povo começou a dizer: a nossa boca se encheu de riso. Eu acho que inclusive daqui cabe até aquele louvor do Fala Mansa. Ah, mas eu estou rindo à toa. Podia até cantar depois do culto. Ah, mas eu estou rindo à toa. Fecha bem com o culto. Eu estou brincando, viu, gente? Tem uns irmãos que depois vão dizer assim, que sacrilégio. O pastor queria cantar Fala Mansa. É brincadeira. Só para explicar. Mas se os irmãos quiserem, a gente canta também. A gente começa a rir à toa. O que Deus faz na nossa vida enche a nossa boca de riso. Não tem coisa mais chata do que um sorriso falso. Você já viu o sorriso forçado? Já viu ou não? Quando um amigo conta aquela piada ruim. A máscara nos livrou de várias situações. Porque antigamente, sem a máscara, você era forçada daquela risadinha. É aquela de canto de boca. Mostrava o dente. Tinha a minha filha mais nova, quando era pequenininha, a gente pedia ela para sorrir. E ela não sabia disfarçar, ela não estava a fim de rir. Ia tirar foto. Filha, vamos tirar uma foto. Dá um sorriso. Ela não sabia, porque tem gente que sabe disfarçar bem o sorriso, né? O mundo está acabando, ele está. Ela não, ela fazia aquele sorriso fake. Sabe aquele sorriso fake? Que você sabe, ela não está afim. Esse sorriso não é original. Pelo contrário, se pudesse, ela estava fazendo cara feia. Mas o que o texto diz é de que quando Deus entra em cena e começa a fazer algo tão grandioso a ponto de nos levar a sonhar, faz com que a nossa boca se encha de riso. O que Deus está querendo dizer é o seguinte: no lugar do lamento e da dor, Deus vai te dar motivos para sorrir e para cantar. Olha o que o texto diz, verso de número 2. Está com a Bíblia aberta aí? Eu estou lendo da Nova Versão Transformadora. Mesmo se for diferente, eu queria que você anotasse aí na sua Bíblia. A nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. Você sabia que há um Deus que tem o poder de colocar um sorriso verdadeiro no seu rosto e colocar um cântico de alegria? De vez em quando a gente recebe por aí esses memes que são mandados por WhatsApp, esses grupos de família. Tem gente que só faz isso. Pesquisa 24 horas para ficar mandando esses negócios para a gente. Conhece gente assim ou não? Vai que você está aqui. Tem gente que é assim, toda hora, manda. E é interessante quando você vê pessoas com gargalhadas sinceras. Porque uma gargalhada sincera, ela não tem etiqueta. Como é que uma pessoa ri? Nossa, que engraçado. Uma pessoa que realmente está se divertindo, está feliz com algo, ela revela a sua gargalhada interior. Eu conheço gente que quando gargalha imita porco. Fica... Você já viu gente? Perde o controle. Tem gente que começa a dar gargalhada, a gargalhada dela é algo assim tão incontrolável que ela faz... Tem uma pessoa, é famosa, cantora gospel, top. Estava junto, nós somos amigos, não vou revelar quem é, não adianta me perguntar. Só não insiste que eu falo. Estava junto, a gente estava, a esposa estava junto, lembra disso, amor? A gente estava junto, de repente aconteceu uma coisa engraçada.
Ela começou a rir. E começou a... Eu olhei para o lado. Falei, que manifestou. Que é isso? Mas sabe quando assim não havia barreiras? Sabe, se você deixou de lado, era uma alegria genuína. A pessoa estava ali. Tem gente que quando vai rir, parece que está tendo crise de asma. Porque é uma alegria verdadeira. O que eu quero que você entenda é o seguinte: o que o Evangelho, o que Jesus, o que a palavra tem um poder de produzir em você, é algo tão autêntico, é algo tão sincero, que você vai colocar para fora a tua verdadeira essência. Você vai rir de doer a barriga. Quem já riu de dizer, para que eu estou perdendo o ar? Para, pelo amor de Deus, está dando cãibra. Já riu assim ou não? Tem coisa mais gostosa que isso? Não tem. Querido, o que a Bíblia está dizendo é de que quando o poder de Deus se manifestou na vida de um povo, e eu queria que você pegasse essa experiência e trouxesse para a sua vida e entendesse, quando o poder de Deus se manifesta na sua vida, vai ser algo tão grande, a ponto de você achar que está sonhando, e vai produzir uma alegria tão verdadeira, tão intensa, tão sincera, que a sua boca vai se encher de riso. Você vai ter motivo para cantar. Você vai cantar todo dia. Ao invés de você lamentar, você vai levantar cantando, louvando, adorando. Durante o dia você vai lembrar do que Deus tem feito, do que Deus está fazendo e do que ainda Ele diz que vai fazer. E você vai cantar, você vai celebrar, porque o salmista diz, e nós cantamos de alegria. Porque tem gente que canta de tristeza. Tem gente que coloca, como é que chama aquelas músicas? Sofrência. Entra no quarto, a pessoa, ela é masoquista. Bota aquelas músicas, e vai acabar tudo, e me abandonou. Não, o que Deus está dizendo é o seguinte: a razão que vai te levar a cantar é os grandes feitos de Deus na sua vida. Você vai começar a lembrar do que Deus está fazendo na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, como Ele restaurou a sua sorte. Aí você vai começar a cantar, você vai começar a celebrar. Ontem à noite eu não conseguia dormir. De vez em quando, eu tenho uma crise assim, não sei se vocês perceberam, eu sou meio hiperativo. Quase não dá para perceber, tem que prestar bem atenção. E eu ficava dizendo para minha esposa, não, eu tenho que levantar cedo aí e tal, eu fico preocupado, perder a hora e tal. Aí eu comecei a orar, eu comecei a falar com Deus. E eu fui para a cama, e eu levantei da cama, e voltei para a cama. E eu fui falar com Deus. E eu disse, Senhor, eu não quero pedir nada não. Eu quero aproveitar esse tempo de insônia. Se eu puder levar ele embora, leva, mas eu vou aproveitar o tempo de insônia. E eu vou começar a dizer, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Pela minha esposa, pelas minhas filhas, pela saúde, pela igreja, pela recuperação do pastor. Nós estamos com um pastor saindo de um processo de 20 dias entubado de Covid. Ficou à beira da morte. Graças a Deus o Senhor está restaurando. Fui para o quarto ontem. Está começando o processo de reabilitação. Ainda está com a tráqueo, ainda está com um pouquinho de oxigênio. Mas Deus está restaurando. Eu comecei a falar. E posso dizer uma coisa? Aí é que o sono foi embora. Porque eu comecei a ficar alegre, porque eu comecei a trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Eu comecei a dizer, como Deus tem sido bom, como Deus tem sido bom. O que o salmista estava dizendo é o seguinte, a nossa boca vai se encher de um sorriso sincero, e o nosso discurso, o nosso cântico, não vai ser de sofrência, vai ser de adoração genuína ao Senhor Jesus. Se prepara para que este ano de 2021, você vai virar aí a sua playlist. Antigamente era trocar o disco, antigamente era trocar o CD, agora é mudar a tua playlist vai mudar. Não vai ter sofrência. A sua playlist de 2021 vai ser playlist de dizer, Deus tem me abençoado. O salmista diz,
grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Agora preste atenção. Quem é que está reconhecendo isso na vida do povo? É ele próprio? Não. O texto está dizendo o seguinte, verso de número 2 ainda. A nossa boca se encheu de riso, cantamos de alegria, e as outras nações disseram: o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Sabe por quê? Porque um Deus grande é especialista em fazer coisas grandes. Que tamanho que é o teu Deus? Porque tem gente que apequena o seu Deus. Tem gente que o Deus deles cabe numa caixinha. Tem gente que o Deus deles cabe numa carteira. É a fotinho de um santo. Tem gente que o Deus deles cabe num amuleto. Mas o Deus ao qual servimos e pregamos nessa manhã diz que a terra está cheia da sua glória. Ele presente, Emanuel, Deus conosco, um Deus grande que faz coisas grandes. O povo cantava dizendo: a nossa boca se encheu de riso, e nós cantávamos de alegria, e todo mundo, o que Deus tem poder de fazer na sua vida, é algo tão evidente, tão perceptível, de que até quem não acredita vai ter que dizer: foi Deus quem fez. Esse é o mistério da ação de Deus na nossa vida. Vai ter gente na sua família que duvidava da sua fé. Teve gente na sua família que questionava o seu estilo de vida, e vai ter que reconhecer que foi Deus quem fez. Agora, quando é que isso acontece, pastor? Bem, acontece quando só é Deus que pode fazer. Aí é que estreita a coisa. Porque enquanto a gente puder fazer alguma coisa, Deus não faz. Mas quando a coisa chega num ponto aonde não há mais o que fazer, Deus vem e faz, porque a glória deve ser única e exclusiva dele. Ele não divide a glória dele com ninguém. Mas quando Deus fizer, você vai poder então dar eco ao discurso das pessoas. Verso de número 3, eu já estou indo para o fim. Mais 60 minutos eu acabo. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas. Eu queria que você marcasse isso na sua Bíblia. Você sabia que este é o meu salmo predileto? Não é à toa que eu escrevi um livro sobre ele. Ele dentro da minha aliança tem a referência do salmo. Dentro dessa aliança está escrito Salmo 126. Porque eu creio exatamente nisso que a Bíblia diz. De que este é um cântico de romagem. Isso aqui deve ser o cântico de todo crente enquanto caminha todos os dias. Lembre-se o que eu disse, é um cântico de romagem. Eles cantavam esse cântico enquanto se dirigiam ao templo em Jerusalém. Iam em caravanas, iam em comitivas, e durante a viagem iam cantando este salmo. O meu desafio para você em 2021 é de que esse salmo se transforme no cântico diário da sua vida todos os dias. Todos os dias eu vou cantando: quando o Senhor restaurou a minha sorte, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e o nosso coração de alegria. E entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando
semeando enquanto semeia, voltará alegre, trazendo os seus feixes. Cante, decore, fale todos os dias, mas faça disso o teu cântico diário. Todo dia eu vou para o trabalho. Quando o Senhor restaurou a minha sorte, ficamos como quem sonha. Deus hoje vai restaurar a minha sorte. Deus hoje vai me colocar como se eu tivesse num sonho. Ai, vai todo mundo dizer, Deus tem feito grandes coisas na vida dele. E eu vou poder dizer, realmente, Deus tem feito grandes coisas na minha vida. E é por isso que eu estou alegre. O texto diz, e é por isso que nós estamos alegres, porque a alegria genuína e verdadeira só Jesus pode te dar. Só. É por isso que você só vai voltar a sorrir para valer quando você entender o poder que essa palavra tem sobre a sua vida. Fica de pé, eu quero orar com você. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Normalmente, todos os anos, isso é parte da cultura do nosso país. Normalmente, emplaca-se um hit parade de verão. Já ouviram falar nisso? Não. Qual que é a música do verão esse ano? Música tal. A música de Beltrano. Não, a música do verão 2019 foi tal. Qual é a música do verão 2020? Eu queria que você emplacasse essa música como hit parade da sua vida, do seu verão. Porque o verão marca a estação onde o sol brilha com mais intensidade sobre a terra. E eu queria que você pegasse esse salmo e fizesse dele. Esse é o meu hit parade, pastor. É o salmo, é um cântico, não é? Então eu vou cantar esse salmo todo dia. Um Deus que tem poder de restaurar sortes, de mudar destinos, de tirar a gente de um cativeiro e colocar ele num lugar de bênção. Tirar de um pesadelo e fazê-lo viver como um sonho. Deus pode fazer isso. Deus pode fazer você voltar a sorrir. Mas você precisa seguir um protocolo. Se tivéssemos tempo nessa manhã, eu te levaria passo a passo ao que levou o povo a experimentar essa nova experiência. Mas hoje de manhã, antes da gente ir embora, antes da gente retomar a semana, enfrentar os desafios da vida, eu queria muito que você fechasse os seus olhos onde você está, curvasse a sua cabeça, que você em casa fizesse a mesma coisa. Que você pegasse essa palavra que você ouviu hoje de manhã e dissesse: Espírito de Deus, faz isso na minha vida, faz isso na vida dos meus filhos, muda a sorte, Senhor, altera os destinos. Tem gente que ainda está no cativeiro, tem gente que ainda está vivendo no exílio, tem gente que ainda está debaixo das cinzas de tristeza. Quando o profeta Isaías diz que o Espírito do Senhor está sobre a pessoa de Jesus Cristo, para colocar em liberdade aqueles que estão cativos, e para derramar um óleo de alegria, ao invés de cinzas, colocar sobre você júbilo, ao invés de um espírito angustiado. Deus tem poder de fazer isso. E o quando de Deus acontece quando eu peço para Ele fazer.
É dizer: faz na minha vida hoje, Deus. Muda a minha história, muda o meu casamento, muda esse ano, Senhor. Que a mudança radical na minha vida não seja virada do 31 para o 1º, como aconteceu alguns dias atrás, mas que seja uma decisão radical hoje, de andar na Tua presença. Senhor, nós Te damos graças pela Tua palavra, pelo poder que ela tem de nos levar a entender com clareza quais são os Teus planos a nosso respeito. Tu és o Deus que tem planos insondáveis, inimagináveis para cada um de nós. Os pensamentos que Tu tens a nosso respeito são pensamentos de paz, para nos dar um futuro desejável. Ó Deus, que nessa manhã um novo cântico seja colocado nos nossos lábios, que aqueles que estão distantes de Ti possam nessa manhã decidir voltar a andar na Tua presença. Que aquele que está longe, vivendo no pecado, confesse o pecado e deixe, e decida hoje viver um novo tempo, um tempo de alegria, um tempo em que é um sonho se tornando realidade. Muda casamentos aqui, Senhor, muda a realidade, muda famílias, muda destino, Senhor, e faça com que a Tua obra seja tão grandiosa como Tu és, que todos percebam e falem que o Senhor tem feito grandes coisas, faz coisas grandiosas na vida de cada pessoa aqui. Senhor, que este ano de 2021 seja o ano dos melhores testemunhos que nós teremos para contar até aqui. Testemunhos de salvação, de cura, de libertação, de crescimento da igreja, de manifestação da Tua glória, de soprar do Teu Espírito. Que neste ano de 2021 nós fiquemos como quem sonha, para que a glória seja dada ao Senhor. E é no Teu nome que nós oramos, com ações de graças, em nome de Jesus. Amém.